Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com os Pastores. Para mim é uma honra estar com vocês, com cada um dos irmãos nessa manhã. Uma manhã fria aqui em São Paulo, mas aquecida pela presença desse Deus maravilhoso. Estamos aqui verdadeiramente reunidos no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele está. Amém? Então vamos orar para começarmos esse momento tão precioso diante de Deus. Pai amado, nessa manhã, Senhor, nós estamos nos colocando, Senhor, diante de Ti. E, Senhor, declarando que há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus que é sobre todo nome. O nome que cura, o nome que liberta, o nome que salva. Ah, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha, Senhor, com a provisão, Senhor, na vida de cada um que está aqui ouvindo esta palavra. Que o Senhor venha com o teu poder, manifestando a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um nessa manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu tens liberdade no nosso meio. Vem aquecer o nosso coração nessa manhã e fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, como eu amo esse louvor. Há poder no nome de Jesus. E veja, é o nome sobre todo nome. É o nome que levanta, que ressuscita o morto. Glórias a Deus, né? Pelo nome de Jesus, Ele é poderoso. Ele é o único que conhece o que eu e você estamos passando, porque Ele viveu aqui. Ele sabe, Ele experimentou e Ele pagou um preço muito alto para que possamos viver bem num tempo tão difícil. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 18. É uma parábola de Jesus, mas é uma parábola muito especial. Por quê? Porque no capítulo anterior, o capítulo 17, Jesus está falando sobre as coisas, sobre o final dos tempos. Ele está falando sobre escatologia, as coisas do fim. E logo em seguida, ele ministra essa parábola para os seus discípulos. E vocês sabem que a parábola, quando Jesus falava em parábolas, é porque nem todos estavam preparados para entender o que ele queria dizer nas entrelinhas daquela palavra. Então vamos lá. Essa palavra o Senhor preparou nessa manhã para nós. Amém? Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou dizendo: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, de 1 a 8. Meu Deus, que parábola, que palavra atual, uma palavra viva para os nossos dias. Diante de tudo que está acontecendo,
quantas pessoas têm esmorecido, quantas pessoas têm desanimado. E Jesus falou que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. E fé, muitas vezes, no meio daqueles, o quê? Que são separados, que são salvos. Por quê? Porque tudo tem contribuído para quê? Para desanimar o povo. E o inimigo aproveita as circunstâncias também para o quê? Ajudar a fazer com que haja a apostasia, as pessoas desistam da sua fé. Então, Lucas, ele está está narrando essa parábola do juiz iníquo e a viúva, que é o tema dessa parábola. Então, meus queridos, primeiramente, eu quero passar algo aqui importante para vocês, que a volta de Jesus vai ser repentina, assim como um relâmpago, que no dia da tempestade todos sabem que pode acontecer de uma hora para outra, mas ninguém consegue prever exatamente quando e onde vai acontecer. Às vezes, nós somos surpreendidos por um raio caindo no local até próximo de onde nós estamos. E geralmente ficamos até surpresos, assustados, porque foi algo que repentino. Mas isso não implica que esse acontecimento foi secreto e invisível. Não, todos viram. Então é importante, é fundamental percebermos que repentino não é a mesma coisa que secreto. E o Senhor Jesus disse que esse período seria o quê? Um período longo, com sofrimento, perdão, cada vez mais intenso, à medida que o tempo fosse passando. E eu creio que é esse tempo que nós estamos vivendo. Quanto mais a vinda de Jesus está se aproximando, mesmo que nós não sabemos o dia, a hora, mas está para acontecer. Nós vemos o quê? Pelos sinais, não é verdade? E diante dessa realidade é que o capítulo 18 nos exorta, né? Exorta a quem? Os seus seguidores, o quê? A perseverar em oração. E na certeza de que as suas súplicas serão respondidas. Aleluias. Então, meus queridos, eu quero falar um pouquinho que quem era aquele juiz? O juiz, na realidade, ele está bem descrito aqui, né? Ele era um juiz que não temia Deus e nem se importava com as pessoas. Concordam? Jesus descreve como sendo um homem contrário às coisas de Deus e que não tinha qualquer respeito pelas pessoas. E veja bem, Jesus dá até uma ênfase, né? Que aquele homem, aquele juiz, ele era egoísta, ele era desprezível. Ele não tinha qualquer reverência para com Deus. Então, ele não se preocupava em fazer o que era moralmente certo. Ele não estava nem aí. Vida que segue, né? Como dizem muitos. E quem era essa viúva? O texto não fala muitas informações sobre essa viúva. Não se sabe qual era a causa exata que estava afligindo, quem era o adversário dela. Mas o texto fala que ela estava sendo o quê? Ela estava sendo prejudicada, ela estava sendo afligida por um adversário, certo? E alguém que estava, veja bem, que estava talvez perseguindo-a, que estava afligindo o coração dela. E aquela mulher, aquela viúva, ela estava travando uma luta, o quê? Obstinada, incansável, para que a justiça acontecesse. Eu não sei que luta você tem passado, mas nós podemos aprender que nós não podemos desistir.
E essa viúva, ela não desistia. Ela, pense bem, ela não estava buscando vingança contra o adversário. Ela está buscando quem? O juiz. Para quê? Para que ela tivesse o quê? Um ganho de causa, pois tinha certeza que ela estava correta. Ela só precisava que essa causa fosse o quê? Julgada. E o importante é que as viúvas daquela época, elas facilmente passavam necessidade, principalmente quando elas herdavam as dívidas dos seus maridos falecidos. E nós não podemos afirmar que era isso que estava acontecendo, qual era a verdadeira situação dessa viúva, se ela era jovem, idosa, se ela era rica ou pobre, ou o que tinha acontecido exatamente com ela. Mas eu quero que você guarde nessa manhã 2 palavras. E essas 2 palavras são muito importantes. Guarde no seu coração, na sua mente. As 2 palavrinhas é sempre e nunca. Sempre e nunca. Se puder repetir aí onde você está, repita comigo. Sempre e nunca. E veja bem, o porquê Jesus, né, expõe essa parábola? Foi para quê? Para que serve? Para que os homens sempre orem e nunca desanimem. Sempre orem e nunca desanimem. Quando temos um pedido que ainda não foi respondido, meus irmãos, como é difícil, né? A tendência é nos sentirmos o quê? Cansados, desanimados, e a gente vai ficando cada dia que passa o quê? Mais desencorajado. Nós vemos que diante dessa pandemia, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, fecha tudo. Não estou profetizando caos, mas é a realidade que nós temos visto. E o pedido dessa viúva não foi errado, pelo contrário, ele foi bom e ele foi único. E isso pode acontecer e pode estar acontecendo com você, que tem pedidos bons, pedidos específicos, mas que ainda não obteve uma resposta. Então, o que a palavra de Deus nos diz para fazer? Primeiramente, Deus fala conosco o seguinte: devemos sempre perseverar em oração. Veja que Jesus, ao contar essa parábola, ele não quis falar propriamente de oração, mas sim sobre um dos mais importantes aspectos da oração, a perseverança. E o que é perseverança? Perseverança fala de quem tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Ou seja, sempre. Lembra das palavrinhas que eu falei no início? Sempre. Uma delas é sempre. Então a palavra de Deus nos ensina sobre o poder da perseverança na oração. Veja que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4:2. Alegrem-se, primeiro em Romanos 12:12, ele fala assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes da tribulação, perseverem na oração. Para a igreja de Éfeso, em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E sim, em Colossenses 4:2, perseverem na oração, estejam alertas e sempre agradecidos. Persevere na oração, esteja alerta e sempre agradecidos. Então, veja bem, preste atenção, meus amados. Eu não estou dizendo que todos os nossos pedidos de oração vão ser atendidos, mas eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Estar o quê? Na realidade, alinhado com a palavra de Deus. Isso é muito importante. Também não estou dizendo que alguém deve ir a Deus
com pedidos que ele mesmo já respondeu negativamente. A própria palavra diz, não, peraí, isso daí não vai acontecer. E nós temos que ter o quê? Espírito de discernimento para entender a vontade de Deus. Então, para os pedidos que você sabe que, através da palavra de Deus, estão em acordo com a sua vontade, aleluias, é nessa palavra aqui, de acordo, passando pelo crivo dessa palavra, nós devemos perseverar sempre em oração, sempre. A outra palavra que eu pedi para vocês guardarem é nunca, nunca devemos desejar vingança. Vejam que as mídias sociais estão cheias de palavra de vingança. Vingança contra as autoridades, vingança contra um, contra o outro. Por mais que aquela viúva pudesse sentir raiva do seu adversário ou mágoa, o qual ele provavelmente ela havia processado, porque ela estava pedindo para que o juiz fizesse a justiça, né? E em nenhum momento dessa parábola ela pede vingança contra o seu adversário. Muito menos que o juiz o prejudique de alguma forma. Então, perdão. Veja bem, tem muitos irmãos que falam, queima, Senhor. Ó, Senhor, pesa a tua mão. Isso não é desejo de vingança, meus queridos? Ela somente queria o quê? Justiça. Que a justiça seja feita. Isso mostra que nós podemos usar a nossa fé, a perseverança, para buscar em Deus a solução das nossas causas. Mas nunca, nunca, nunca podemos pedir que Deus pese a mão sobre tal pessoa e faça pagar tudo o que ela fez de ruim. Veja o que está escrito em Romanos. Paulo escreve à igreja de Roma, o capítulo 12, 19. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Amém? Então, sempre orar, perseverar, nunca desejar se vingar. E agora, sempre, novamente, Deus sempre é bom e te ama, me ama. Veja bem, para mostrar essa grandeza do amor de Deus, Jesus ilustrou uma parábola, que coisa maravilhosa, usando o representante de um cargo importante, né, na justiça, respeitado pela sociedade, uma mulher viúva, que naquela época a mulher viúva era marginalizada, sobrevivia graças às boas ações das outras pessoas. E aquele homem da lei, ele era cheio de si mesmo, não temia o Senhor, não respeitava ninguém, ou seja, ele era uma pessoa que jamais poderia ter uma atitude, pela forma dele viver e pelo que ele já tinha, né, o que é apresentado sobre a vida dele, veja bem, ele não ia fazer nada. E ele atendeu a viúva apenas para que ela, pense bem, não é porque ele achou que era justo, mas porque para ela parar de incomodá-lo. Mas Deus nos atende, Deus é o nosso justo juiz. Ele nos atende por amor, não é por incomodá-lo, não. Ele nos atende pelo amor, pela sua bondade. E Jesus quer que eu e você entendamos que se o juiz injusto atendeu o pedido de uma pessoa humilde e sofredora, ele, o Deus Todo-Poderoso, o nosso justo juiz, fará muito mais por todos nós, com o maior prazer do mundo, pois ele me ama e ele te ama.
Então, verdadeiramente, sempre Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Sempre. Agora, um outro nunca. Nunca devemos desanimar. No último versículo dessa parábola, Jesus faz um questionamento que deveria deixar a mim e você constrangidos. Veja lá o verso 8, o último versículo de Lucas 18, 8, o último que nós lemos. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ao fazer essa pergunta, Jesus afirma que muitos de nós deixamos de lado a nossa fé por causa do imediatismo. Nós queremos tudo na hora, queremos para ontem. E isso é que nos leva ao desânimo. E desanimar, sabe o que é? Desanimar fala o quê? De desistir, de perder a vontade, de perder a coragem de agir. Quantos têm perdido a coragem? Tem perdido a coragem até de estar na casa de Deus. Tem perdido a coragem de orar. Tem perdido a coragem de ter vida com Deus, de intimidade com Deus. Portanto, manter a fé significa nunca desanimar, nunca desanimar. Nunca se vingar, nunca se desanimar. Então, veja bem o que Paulo escreve à igreja de Corinto, em 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluias! Jesus é a tua força, é a minha força. Nos momentos de maior fraqueza, e o poder de Deus vai nos sustentar. Aleluias! E concluindo essa palavra, meus amados, o exemplo dessa viúva, e veja bem, é um modelo para nós seguirmos. Por isso que Jesus falou essa parábola para os seus discípulos, logo em seguida que ele estava falando das coisas do fim. Veja bem, ele está nos incentivando a não viver uma fé, sabe, conformista. Tá tudo assim porque tá tudo assim mesmo, porque é isso que está acontecendo. E sim, uma fé sempre em oração, persistente, comprometida, uma fé sem nunca desanimar. A fé aqui referida é o sinônimo da postura da viúva. Perdão. Qual tem sido a tua postura diante das dificuldades, diante de toda essa confusão, né? Do mundo ter virado de cabeça para baixo? Geralmente queremos tudo para ontem. Nós somos aqui a geração, né, do imediatismo. Você manda uma mensagem, você já quer ver se a pessoa visualizou, já quer a resposta na hora. Queremos tudo para ontem. Acabamos nos esquecendo que temos um Deus que é dono do tempo e de todas as coisas. E a palavra lá em Eclesiastes 3 diz: há tempo para todas as coisas. Não é verdade? Nada foge ao controle da soberania de Deus. Tem pessoas que perguntam: pastora, até quando eu devo ficar orando por uma situação? Até quando? Porque geralmente nós não entendemos a demora de Deus. Mas eu preciso perseverar até o fim. E se eu perseverar, eu vou viver o tempo perfeito dele, o Kairós de Deus, o tempo oportuno. O Cronos é o tempo da nossa cronologia. Então, hoje é sábado, é amanhã, logo mais, amanhã é domingo. Isso é o tempo Cronos. Mas o tempo Kairós é o tempo de Deus, é o tempo oportuno, o tempo que ele vai operar todas as coisas. E eu faço uma pergunta para você: será que temos tido a mesma perseverança que aquela viúva teve? Ou será que, ao ouvir o primeiro não da parte de Deus, da palavra dele,
abandonamos a nossa fé, acabamos resolvendo as situações com a nossa própria força, com as nossas próprias mãos. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé como a dessa viúva, como a dessa mulher? Então, o que eu peço a Deus, que o Senhor nos ajude, meus amados, a manter uma fé ativa e operante em meio a esse mundo de estruturas injustas, de tanta injustiça, tanta calamidade que tem acontecido. E com pessoas como a figura daquele juiz, mas nunca desanimar e sempre orar. E como diz lá um versículo tão falado nesses dias lá de 2 Crônicas 7,14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, né? Das desistências do nosso caminho, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, porque Deus é sempre justo, é o justo juiz, e sararei a sua terra. Deus disse para Salomão que o templo seria um lugar, que o templo seria um lugar para um local onde o seu povo poderia vir e ter certeza que as suas orações seriam ouvidas, não é verdade? Se eles o buscassem com humildade, com sinceridade no coração. O seu templo espiritual está na reunião do seu povo. Quando nós nos ajuntamos, nós o quê? Nós somos o quê? O templo de Deus, o Senhor opera. Nós sabemos que quando nos reunimos como irmãos em Cristo, que quando nos reunimos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos ouve. E nessa manhã eu quero estar unida com você e declarar que toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós podemos sim condenar toda a palavra levantada contra a nossa vida e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então o Senhor, Ele opera com poder, mas nós não podemos aceitar as palavras que têm sido lançadas contra as nossas vidas. Então, meus amados, sempre e nunca, sempre perseverar. Deus sempre é bom. Sempre buscar o justo juiz. Nunca desanimar, nunca se vingar. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Prepare, esteja preparado, porque em breve Jesus virá buscar a sua noiva adornada. O que é estar adornada? É estar revestida da palavra viva de Deus. Amém? Vamos orar. Oh, Jesus amado, eu quero te agradecer nessa manhã, Deus, pelo teu poder, ó Deus, manifesto no meio do teu povo. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, venha frutificar em cada coração, que cada um sinta-se alimentado e fortalecido nessa manhã, e que cada um tenha a perseverança, Senhor, sem desistir, sem desanimar, que sempre persevere e, Senhor, nunca deseje coisas maus no seu coração e entenda que sempre o Senhor é bom e tem o melhor no tempo certo e que nunca devemos desanimar. Então, Senhor, que essas palavras sempre e nunca estejam no coração do teu povo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Um domingo maravilhoso, um final de semana abençoado. Deus te abençoe. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.